Boa noite, família Presbiteriana Monte Sião, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma live, mais um estudo bíblico de quinta-feira, o último nesse formato, né, pelo Instagram. Estamos aí encerrando essas atividades de live bate-papo na terça e estudo bíblico na quinta pelo Instagram às 22 horas, como já foi dito. E como já foi informado também através do WhatsApp, nós estaremos mudando esse formato agora. Então, a partir da semana que vem, nós teremos de terça-feira reunião de oração, não vai ser mais o bate-papo, reunião de oração às 20 horas, através do aplicativo Zoom, e também teremos às quintas-feiras o estudo bíblico, também às 20 horas, também pelo aplicativo Zoom. Então, estamos nos despedindo desse formato hoje. E o nosso bate-papo, que era de terça às 22, passa para sexta-feira, às 22 horas, sempre com um pastor convidado. Aí também não vai ser necessariamente um ex-seminarista, né, que passou por Monte Sião. A gente vai aí convidar pastores, não necessariamente nesse perfil, para participar conosco desse bate-papo aí que eu acredito que foi muito bom durante essa fase. Bom, hoje nós temos o nosso pastor Euclides, lá do Jardim Ubirajara, para trazer o nosso estudo bíblico. Mas antes dele começar a se apresentar e trazer o estudo para a gente, eu quero falar com você sobre o agendamento, né? Próximo domingo, dia 5, nós estaremos em Monte Sião e nas congregações também, Jardim Ubirajara e Cidade Pava, voltando aí gradualmente o retorno aos cultos presenciais. Mas, para tanto, é necessário que você agende a sua ida. Nós temos vagas limitadas, né? Não vai dar para atender todo mundo, por isso que é gradual. Então você precisa fazer o agendamento. Já está disponível o agendamento. Você já fez o seu agendamento? Ainda não? Então saiba que nós temos poucas vagas para esse domingo, dia 5. Se você ainda quiser participar desse primeiro domingo do retorno, ainda tem poucas vagas. Então acesse o link que foi encaminhado agora pelo grupo do WhatsApp e faça o seu agendamento. Também já está disponível o agendamento para o dia 12, o domingo dia 12, também já está disponível. Tá? Isso na sede é esse link. Agora, você que é das congregações e quer fazer o agendamento para comparecer lá presencialmente ao culto, nas congregações, tem o telefone dos pastores que você pode fazer o agendamento diretamente com eles, tá bom? Então, faça o agendamento, não adianta ir lá comparecer pessoalmente sem fazer o agendamento, tá bom, pessoal? Vamos seguir essa recomendação, dentre tantas outras recomendações que nós temos. Ok? Pastor Euclides, tudo bom com o senhor? Boa noite. Boa noite, Will. Graças a Deus, tudo bem. E você? Tudo bem também, na santa paz de Deus, graças a Ele. Boa noite, Márcio, também a todos os irmãos que estão conosco na live de hoje. Pastor, antes do senhor trazer a palavra do estudo para nós, eu vou pedir para que o senhor faça uma oração e logo em seguida o senhor fique à vontade aí para nos edificarmos com a palavra do Senhor. Ok, Will. Vamos orar então. Ó Deus, nós te damos graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra. Agradecemos, ó Deus, a vida de cada irmão, cada irmã que está conosco nesta live, participando, Senhor, desse estudo bíblico. Nós rogamos, Senhor, que a tua bênção seja sobre cada um e que o Senhor, por graça e misericórdia, nos use mais uma vez nessa exposição da tua palavra e que o teu povo seja abençoado e edificado. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Pois bem, amados, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vós que está conosco em mais uma live de estudo bíblico. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. E que juntos, neste período ainda, de isolamento, nós possamos compartilhar a palavra de Deus juntos e edificarmos as nossas vidas. Meus queridos, nesta noite eu convido aos amados irmãos para que abram suas Bíblias na segunda carta de Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. E eu lerei os versículos de 1 a 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Meus queridos, esse período de pandemia que assolou todo mundo, a nossa pátria, ele trouxe algumas coisas benéficas para a igreja. Podemos dizer que espiritualmente nós fomos beneficiados em certas coisas. Por exemplo, o nosso culto doméstico foi, restaurado, incentivado. A nossa vida de oração também foi intensificada. Então, nós percebemos que houve aspectos positivos desse período de pandemia que nós estamos vivendo. No entanto, nós também temos e convivemos, estamos observando que também temos aspectos negativos. E um dos aspectos negativos que nós estamos observando nesse período de pandemia é a proliferação de falsos profetas, falsos pregadores, que, usando das mídias sociais, estão realmente propagando heresias destruidoras. E é sobre esse assunto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, nessa live. Eu escolhi como tema da nossa estudo bíblico como reconhecer um falso pregador. Como reconhecer um falso mestre, um falso profeta. Nesses 3 primeiros versículos da carta do apóstolo Pedro, ele descreve aqui um perfil do falso pregador, do falso profeta, do falso mestre. Ele traça aqui quais são os objetivos, que está por trás daquele que é um falso pregador. Quais são os resultados
da sua prática e também a condenação que os espera. Então, Pedro inicia o versículo 1 dizendo: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, o apóstolo Pedro, quando ele fala aqui acerca dos falsos, profetas, ele está mencionando aquilo que a igreja do Velho Testamento tanto sofreu com os falsos profetas. Ele está, então, fazendo aqui, lembrando a igreja que esse mal é um mal recorrente, é um mal que Israel já vivia na época do Velho Testamento, com os falsos profetas que traziam mensagens não da parte de Deus e fazia Israel se desviar do caminho do Senhor, pecar contra o Deus vivo. Veja, amado, eu vou ler um versículo do profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo 28. Ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Veja, Ezequiel está denunciando aqueles falsos profetas que vinham com visões falsas, e diz aqui então que era como um cal, não é? Com visões falsas, predizendo mentiras. E eles tinham assim a prepotência de dizer: assim diz o Senhor, sem que o Senhor houvera dito. Então, o profeta Ezequiel, assim como outros profetas do Senhor, denuncia aquilo que Israel vivia naquela época, o sofrimento do povo, muitas vezes, de estar ouvindo uma mensagem falsa, seguindo um falso pregador. E é interessante, amados, que Pedro diz aqui que esses falsos profetas, falsos pregadores, eles surgem no meio da igreja. Veja, não é um inimigo externo, é um inimigo interno, que está andando muitas vezes com os cristãos, no meio deles. E esse inimigo interno é muito mais destruidor, é muito mais maléfico, porque ele alcança o seu objetivo de desviar o povo de Deus da verdade com muito mais facilidade. Veja que Jesus Cristo, ele advertiu sobre o surgimento desses enganadores. Quando ele fala em Mateus 24, versículo 4 e 5, ele diz assim: e ele respondeu, Jesus: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amados, quando ele diz aqui, eu sou o Cristo, não é apenas alguém se autodenominando Cristo, mas é a própria pregação falsa, que expõe um evangelho que não é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, não é o evangelho bíblico. Então, amados, Jesus já alertava acerca desses enganadores. Então, o apóstolo Pedro, ele está afirmando aqui no versículo 1 que na era cristã, a igreja enfrentaria grandes problemas, assim como Israel, a igreja do Velho Testamento, enfrentou. Que o povo de Deus certamente enfrentaria muitos problemas com os falsos pregadores, os falsos profetas. E ainda, o evangelista Mateus, ele registra no seu evangelho a seguinte palavra: porque surgirão falsos cristos,
falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Veja, amados, que é operando grandes sinais, grandes prodígios. E é através desses sinais que muitos são enganados. Porque pensam que aquilo é da parte de Deus, mas são visões e profecias e pregações falsas. Eles estão dizendo mentiras, dizendo que vem da parte do Senhor. E qual então é o objetivo nefasto dos falsos mestres? O apóstolo Pedro denuncia ainda no versículo 1, quando ele diz assim: assim também haverá entre vós falsos mestres, não é? Falsos pregadores, falsos, não é? Profetas, os quais introduzirão, veja, dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, o apóstolo Pedro, ele afirma que o objetivo nefasto desses falsos pregadores é introduzir. E essa palavra tem um sentido assim de algo sorrateiro, não é? Algo assim enganador. Né? Eles introduzirão dissimuladamente, de uma forma mentirosa. O apóstolo Pedro está denunciando as práticas dos falsos pastores, dos falsos pregadores. O que está por trás da atividade deles? O que é que está por trás da atividade de um falso pregador, de um falso pastor, de um falso líder espiritual? O que está por trás, amados, é que ele está introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras. Quer dizer, essas heresias, esses ensinos falsos, né? Heresias, significam opiniões que destroem a verdadeira fé. Eles falsificam o evangelho de Jesus. Paulo, aos Gálatas, ele encontrou, não é, falsos ensinadores, falsos mestres. E ele, então, ao escrever aquela carta àqueles irmãos, ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, amados, Paulo também enfrentou essa luta na igreja, com aqueles que surgiam dentro da igreja, no meio do povo de Deus, tentando então perverter o evangelho de Cristo Jesus. Ao ponto que Paulo disse: se alguém vier e pregar um evangelho que vá além deste que eu tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Hoje, então, amados, nós podemos dizer que há muitos anátemas, não é? Aquilo que nós estamos presenciando nos nossos dias. Pessoas usando, não é, das mídias sociais para trazer uma mensagem destruidora, heresias destruidoras que desviam os pecadores do verdadeiro evangelho, que levam as pessoas a não conhecer o amor de Deus na cruz de Cristo. E nós vemos então essas heresias destruidoras. E o apóstolo Pedro, ele diz que o efeito, não é tão grande ao ponto desses falsos pregadores renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aqui nós podemos, surge até uma pergunta, né? Se eles, não é, esses falsos mestres aqui que Pedro está denunciando, se eles, não é, foram resgatados, como podem então no final ser destruídos? Porque Pedro está dizendo
não é? Ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Poderá surgir a pergunta, não é? Se eles foram resgatados, como pode ser destruído? Amados, nós sabemos que nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. A palavra de Deus nos diz isso, que no final, diante do Senhor, muitos vão surgir dizendo, Senhor, eu operei milagres, eu ressuscitei mortos, eu preguei em teu nome. E o Senhor vai dizer, afastai-vos de mim, não vos conheço, para o fogo eterno. Então, amados, muitos estão dentro das igrejas se declarando resgatados, declarando realmente que são de Cristo, mas que na verdade nunca nasceram de novo. Na verdade, nunca foram regenerados. Então, Pedro está dizendo acerca desses que até professam uma fé, até dizem com a boca que foram resgatados, mas que na verdade, no final, tudo vai ser, não é? Tudo vai ser desvendado. Tudo vai vir à luz, porque eles vão acabar sendo, não é? Desmascarados. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. O apóstolo João, na primeira carta de João, no versículo 19 do capítulo 2, João, denunciando também na carta os falsos mestres, denunciando os falsos pregadores, ele diz, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Veja, estava no meio da igreja, estava andando com os cristãos, mas eles não eram verdadeiros pregadores. Eles não eram verdadeiros cristãos. Eles eram falsos pregadores. Eles estavam introduzindo heresias destruidoras. E no verso de número 2, nós observamos então agora o resultado da prática dos falsos mestres. Veja, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, dos falsos mestres, será infamado o caminho da verdade. Veja, amados, que muitos seguirão. Então não é para a gente ficar, não é? Alarmado com alguns movimentos que nós estamos vendo, com um crescimento assim, de uma forma tão grandiosa, não é? Não é da gente ficar alarmado. Como alguns, né, segmentos têm um crescimento tão grande, com um grande número de pessoas, não há de ficar, nós não podemos ficar assustados nem alarmados com isso, porque Pedro já está dizendo isso. Ele já está dizendo que muitos seguirão eles. Muitos seguirão. Então é algo que nós vemos não só na época de Pedro, como estamos vendo na nossa época. E o pior, amados, é que diz o apóstolo Pedro que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Práticas libertinas é a mesma expressão para descrever a situação dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos, irmãos, a história de Sodoma e Gomorra, não é? E o fim dessas duas cidades. E o que reinava dentro dessa cidade, não é? Libertinagem, orgias, não é? Devassidão, ao ponto de Deus destruir essas duas cidades. Veja, irmãos, que hoje em dia o pecado da imoralidade, o pecado da orgia é conhecido como sodomia, devido à cidade de Sodoma. E essa frase do apóstolo Pedro, quando ele diz práticas libertinas, é a mesma expressão para descrever o que acontecia em Sodoma. Essa é a vida dos falsos pregadores. Então, por trás, não é, daquela aparência piedosa que nós vemos na televisão, nas lives por aí,
esconde uma pessoa pervertida, uma pessoa que não foi transformada pelo poder do Espírito Santo, não é regenerada, não é eleita de Deus. Então, as suas doutrinas, elas têm como objetivo destruir a vida dos cristãos, porque são práticas libertinas. E diz o texto aí no versículo 2, que por causa deles, por causa dos hereges, por causa dos falsos pregadores, que está aí diante, né, das mídias, né, da televisão, da internet, por causa deles, o caminho será infamado, o caminho da verdade. E aqui trata do próprio cristianismo. Se a gente for ler no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Os cristãos, eles eram conhecidos como aqueles que eram do caminho. E Pedro está citando então aqui que será infamado o caminho da verdade, que é o próprio cristianismo. Então o que acontece? O inimigo levanta esses homens cruéis, hereges, para tentar infamar o caminho da verdade. Não é? Trazendo um evangelho falsificado, diluído, mascarado, maquiado pela heresia. E o apóstolo Pedro ainda continua no versículo 3, descrevendo então esse perfil do falso pregador, do falso pastor, do falso profeta. Ele diz: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a destruição não dorme. Veja, irmãos, que Pedro, então, agora ele destaca aqui o perfil desses falsos pregadores. Eles, dizem o texto, eles são movidos por avareza, eles farão comércio dos crentes com palavras fictícias. Traduzindo, eles são avarentos, eles são comerciantes da fé, eles são mentirosos. Esse é o perfil do falso pregador. E nós vemos, amados, eu fico pensando, né? Como o diabo, ele se reinventa, né? Como o diabo, ele, não é? Usa esses falsos pregadores com novas propostas. Em pensar que com a vinda desse Covid, talvez muitos desses falsos pregadores ficariam até um pouco mais emudecidos, né? Mas a grande realidade é que o inimigo sempre se reinventa, não é? Sempre se reinventa. E a gente pode ver então que diante de tanta mortandade, né? Mortalidade, surge um falso pregador vendendo então um feijão que curava o Covid a R$1.000. Amados, isso aí é comércio da fé. Isso é fazer do púlpito um balcão de comércio. Isso é mercadejar o evangelho do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que há muitos que ainda vão comprar, que vão seguir. Eles estão, então, mercadejando a palavra de Deus. Eles estão movidos por avareza. O interesse não é a cruz de Cristo. O interesse é o seu próprio enriquecimento. Eles farão comércio de vós para que, através da boa-fé das pessoas, dos neófitos, eles consigam vantagens financeiras, com palavras fictícias, mentirosas. Geralmente, amados, o ensino do falso pregador é cheio de bajulação, é cheio de triunfalismo, é cheio de intenções financeiras, suas vidas são dissolutas, sua consciência é amortecida e o alvo deles é o engano e a trapaça. Mas muitos estão seguindo. E Jesus adverte:
Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Eles estão disfarçados, né? Eles estão camuflados por trás de uma capa de piedade, usando a palavra de Deus, dizendo que é Deus que está anunciando aquilo, e na verdade não é Deus. Na verdade, aquilo não vem da parte do Senhor. O apóstolo Judas também, ele denuncia, quando na sua carta ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus e negam o único e soberano, o Senhor Jesus Cristo. Quase que as mesmas palavras, não é? Aqui do apóstolo Pedro. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão seguindo os hereges. Muitas pessoas estão seguindo o falso pregador. Não é? E esse ensino ele tem dois efeitos. Primeiramente, ele espalha como um vírus para contaminar as pessoas espiritualmente, para desviá-las do evangelho da cruz. Em segundo lugar, eles trazem descrédito à fé cristã, porque isso acaba sendo um escândalo, acaba denegrindo, e isso então é um dos principais, não é, resultado dessa pregação enganadora e falsa. Diz o apóstolo Pedro, amados, que eles farão comércio dos cristãos, não é? Realmente fazendo, não é, deste momento tão sublime que é a pregação da palavra, fazendo em benefício próprio para a destruição das pessoas, para desviar as pessoas do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz ainda, o versículo 3, que o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Fico então pensando, irmãos, como será o dia então que esses falsos pregadores, esses bajuladores, esses trapaceiros, esses mentirosos, embusteiros, quando eles chegarem na frente do Senhor Deus e ouvirem da boca do Senhor: não vos conheço. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Meus queridos, nós, povo de Deus, nós que conhecemos a verdade, temos que nos firmar nesta verdade que temos aprendido. Temos também que ser sal e luz, para que, através das nossas vidas e do nosso conhecimento, possamos ajudar pessoas que estão sendo iludidas, enganadas e destruídas pelo falso pregador. Que Deus nos use para isso. Que você, que eu, que nós sejamos pessoas usadas pelo Senhor para levar pessoas ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Ele deu a sua vida na cruz para nos resgatar do pecado e nos dar a vida eterna. Esse é o Evangelho que Deus espera de mim, que Deus espera de você. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para o pastor fazer uma oração para encerrar esse momento de estudo bíblico. E logo após a oração, nós vamos aí recapitular alguns recadinhos e o senhor vai se despedir também dos nossos irmãos. Ok, vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela instrução que o Senhor nos dá, nos instruindo e nos precavendo, ó Deus, acerca do falso pregador, do falso mestre,
O Senhor tem nos dado, Senhor, a instrução para que nós sejamos luz e sal da terra, no intuito, Senhor, de guiar as pessoas pelo verdadeiro caminho do Evangelho, levá-los ao conhecimento da verdade, de Cristo Jesus morto e ressurreto ao terceiro dia, para resgatar-nos do pecado, para nos tirar, ó Deus, das mãos de Satanás e nos dar a vida eterna. Ó Deus, fortalece a tua igreja e livra a tua igreja do falso profeta. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Euclides. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Pedir que o senhor já se despeça dos nossos irmãos e logo após vou passar os recados. Ok, Will, uma boa noite ao amado irmão, ao Márcio, a todos os irmãos que puderem estar com a gente em mais esse estudo bíblico. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e até uma próxima oportunidade onde estaremos juntos compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Bom, irmãos, como eu disse no início, a partir de semana que vem, terça-feira, não será mais dia de bate-papo, e sim de estudo, de reunião de oração. O estudo bíblico é quinta. Terça é reunião de oração. E quinta, estudo bíblico às 20 horas. Os 2 dias, terça e quinta às 20 horas, no aplicativo Zoom. Tá? Nós esperamos que a partir de semana que vem você participe conosco. E na sexta-feira, né, amanhã não tem, é só a partir da próxima semana. Bate-papo com um pastor convidado através do Instagram às 22 horas. E você que não agendou ainda a sua presença para o retorno no culto presencial que acontecerá a partir desse domingo, dia 5/7, ainda tem algumas vagas, hein? Então, vai lá no link que nós enviamos no grupo do WhatsApp e se inscreva, tá bom? Sua presença será confirmada através desse agendamento. Para você que é da congregação, né, ou do Jardim Ubirajara ou da Cidade de Pava, você pode fazer o agendamento diretamente com o seu pastor aí, pastor Euclides ou pastor Carlos, tá bom? Ah, Will, mas e eu que não vou conseguir ir porque já não tinha mais vaga, ou eu vou ficar em casa, prefiro não ir ainda. Como é que vai ser? Não vai ter mais transmissão do culto? Vai ter transmissão do culto, sim. Vai ter transmissão ao vivo do culto da manhã e da noite lá da sede, tá? Das congregações não vai ter transmissão, mas da sede vai ter através somente do YouTube, tá? Nós não transmitiremos mais pelo Facebook, só pelo YouTube, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha uma boa noite de descanso. Nós nos veremos aí no próximo domingo, através da transmissão do culto. Ou para quem estiver lá na igreja, nós nos veremos pessoalmente, não pode ter contato, tá? Vão receber um videozinho bem bacana amanhã aí, falando o que é o Covid, como é que deve proceder aí nesse retorno gradual. Aguarde aí que vem umas explicações, recomendações muito boas através aí do nosso conselho e da comissão de saúde da igreja, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso para você, que Deus abençoe. Até mais, família.